Boa tarde, eu vou fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho sobre a conservação dos alimentos. Nós percebemos que o alimento está estragado pela aparência e pela cor, pelo cheiro e pelo sabor alterados. O apodrecimento é causado pela ação de fungos e bactérias. Então, o que estraga um alimento é quando ele sofre a ação de fungos e bactérias. A gente percebe aqui um pão normal e um pão com bolor. O bolor nada mais é do que a ação dos fungos. Então, ele não está próprio para o consumo. Fungos e bactérias, muitas vezes presentes no ar e sob a superfície dos objetos, decompõem os alimentos e se reproduzem rapidamente. Alimentos estragados não devem ser consumidos, pois podem causar intoxicação alimentar e outras doenças. A pessoa que come um alimento estragado, ela pode passar muito mal, ela pode ser internada, ela pode ter vômito e diarreia, pode ficar desidratada, pode sentir muita dor. Então, vamos ver aqui as técnicas de conservação. Para os alimentos não estragarem, eles passam por algumas técnicas. Então, as técnicas são desidratação, adição de conservantes, refrigeração ou congelamento e a pasteurização, tá? De acordo com o tipo de alimento e a decomposição pode ocorrer em poucos dias. Existem várias maneiras de conservar os alimentos, isso é, de prolongar o período em que eles podem ser consumidos. Para isso, é preciso impedir ou tornar mais lenta a ação dos micro-organismos decompositores. Então, assim, as pessoas, elas querem dar uma vida um pouco maior dos alimentos. Não quer dizer que não vai estragar. Em determinada época, ele deixa de ter a sua validade. Tanto é que todo alimento, ele tem a sua data de validade. Então, nós vamos ver a primeira técnica. A primeira técnica é a desidratação. Na desidratação dos alimentos, retira-se grande parte de água que existem neles. Fungos e bactérias têm dificuldade para sobreviver em ambientes com pouca água. Por isso, alimentos desidratados duram mais. Então, a desidratação é o processo que consiste em tirar a água dos alimentos. A desidratação ela pode ser feita, por exemplo, expondo o alimento ao sol ou à defumação e adicionando a eles muito sal ou açúcar. O açúcar é bastante usado na conservação de frutas, como na fabricação de compotas e geleias. Então, nós temos aqui alguns exemplos no livro. A gente tem a banana desidratada, tirou toda a água dessa banana e adicionou açúcar. A gente vê aqui o bacalhau, que geralmente ele é salgado, coloca-se muito sal e deixa ele secar, onde tira então a água do alimento, a carne seca, e uma costelinha defumada. Bem, eu procurei na minha casa o que eu tinha aqui, para mostrar para vocês, é um alimento também, que é usado a desidratação. É uma linguiça paio, ele foi defumado e desidratado. Tanto é que a gente vê também, a embalagem, eles não deixam entrar ar, não tem ar. Isso também ajuda na conservação dos alimentos, tá bom? Uma outra técnica utilizada é a adição de conservantes. Muitos dos alimentos que a gente come têm conservante. Muitos alimentos industrializados contêm conservantes, substâncias que diminuem ou impedem a ação dos organismos decompositores. A gente vê aqui uma tabela nutricional, E aqui a gente vê, conservante, e o nome do conservante que foi usado. Também procurei na minha casa, quase tudo tem conservante, Eu trouxe um pacote de pão e aqui atrás, todos os alimentos, eles trazem as suas informações nutricionais, E aqui, tem a adição de conservantes, Tem o nome do conservante que foi usado. Então, alimento industrializado que recebeu conservante para durar mais, tá? Refrigeração ou congelamento. Uma outra técnica, Os micro-organismos decompositores morrem ou se reproduzem mais lentamente em baixas temperaturas. Por isso, o resfriamento e o congelamento são técnicas usadas para retardar a decomposição. Então, geralmente é usado muito em carnes, muitas carnes vêm congeladas, E agora, a última técnica é a pasteurização. Na pasteurização, os alimentos são aquecidos em altas temperaturas e depois resfriados rapidamente. Esse processo mata muitos micro-organismos, incluindo os que causam doença. Mas após a pasteurização, se o alimento entrar em contato com o ar, ele pode ser contaminado novamente. E a gente vê a imagem no livro, equipamento utilizado no processo de pasteurização,
que consiste esse processo? Esquenta, ferve e depois esfria ele rapidamente. Com certeza na sua casa você tem alimentos pasteurizados, ó. Eu trouxe um aqui para vocês verem, ó. Na embalagem já aparece, ó. Leite pasteurizado. Então, ele passou pela pasteurização. E por que a gente às vezes ferve em casa? Justamente pelo que o livro nos fala. Porque ao entrar em contato com o ar, ele pode ser contaminado novamente. Por isso que muitas pessoas fervem o leite antes de tomar, mesmo ele sendo pasteurizado. Lembrando que nem todo leite é pasteurizado, a gente tem que procurar na embalagem. E o prazo de validade. As técnicas estudadas prolongam um tempo de conservação dos alimentos, mas não garante que ele dure eternamente. A gente sabe que um pão não vai durar para sempre, uma hora ele vai, se estragar. Por isso é importante observar a data de validade do alimento, isso é, a data limite para o seu consumo. Não compre ou consuma alimentos com prazo de validade vencido. Mesmo um alimento de boa aparência pode estar estragado e ser prejudicial à saúde. Todo alimento, ó, ele traz na sua embalagem, ó, o pão, ó, ele tem a data de fabricação e ele tem a data aqui de validade, ó. Todo alimento. O leite, ó, ele traz aqui a data, até quando que ele vale, né? Então a gente tem que procurar. E outra coisa também interessante quando a gente fala de alimento é que todo alimento ele traz a sua tabela nutricional, ó. A quantidade de valor energético, a quantidade de carboidratos, a quantidade de proteínas. E além disso, o que ainda é mais importante é os ingredientes que foram usados, ó. Porque geralmente a legislação obriga eles a colocarem o que eles usam mais em primeiro lugar. Então, olha só, nesse pão, farinha de trigo integral. O que quer dizer? Que o ingrediente que mais tem aqui é a farinha de trigo. Em segunda, vem a farinha de trigo enriquecida com ferro. Em terceiro, glúten. E por aí vai, tá? Então, é bem interessante a gente olhar também antes de consumir. E falando sobre a conservação, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom?